Pix completou um ano com novas medidas de segurança. E você vai ver também. Jair Bolsonaro inaugurou a Embaixada Brasileira no Bahrein. Pagamentos do Auxílio Brasil começam amanhã. A Caixa divulgou hoje o calendário do benefício. A polícia cubana impediu uma manifestação contra o governo. Os presidentes da China e dos Estados Unidos fizeram uma reunião virtual e discutiram a situação de Taiwan. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. A Caixa Econômica Federal anunciou um novo calendário de pagamentos do Auxílio Brasil de novembro e dezembro. Os depósitos começam amanhã e vão ser feitos seguindo os cadastros do Bolsa Família. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil para novembro e dezembro. O benefício, substituto do Bolsa Família, deve atender 14 milhões e meio de famílias. Serão usados os mesmos cadastros dos beneficiários do antigo programa. No aplicativo Caixa Tem, podem ser consultadas informações sobre o benefício, como saldo e pagamento de parcelas. Pedro Guimarães explicou que o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil manteve as datas de depósitos do Bolsa Família, que funcionam de acordo com o fim do número de inscrição social, o NIS. Dessa forma, quem tem o NIS com final 1 recebe nesta quarta, 17 de novembro, final 2 no dia 18, e assim por diante. E em dezembro a mesma coisa, começando a partir do dia 10 para NIS final 1 e seguindo até o dia 23, quando é pago para quem tem final 0. Guimarães confirmou ainda que em todos os meses o Ministério da Cidadania vai selecionar novos beneficiários para o Auxílio Brasil. A família cadastrada entra em uma fila de reserva que vai ser executada à medida que o governo tenha recursos no orçamento. Em viagem ao Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou a Embaixada do Brasil no Bahrein. Ele também se encontrou com o rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa. Bolsonaro participou da cerimônia de inauguração da Embaixada Brasileira em Manama, no Bahrein. Considerado um país pequeno e muito rico, o Reino do Bahrein desempenha um papel importante na economia mundial, já que foi a primeira nação a descobrir e explorar petróleo no Oriente Médio na década de 60. Atualmente, a exploração de petróleo é responsável por 60% das exportações do Bahrein e por 18% do produto interno bruto nacional. O país também investe na diversificação da economia, com a promoção da atividade industrial e de serviços financeiros. Bahrein também se destaca na produção de aço e o Brasil é um dos principais fornecedores do minério de ferro. O presidente Jair Bolsonaro se mostrou muito satisfeito com a aproximação dos países. Pelo meu semblante, pela minha aparência, você deve perceber claramente que é do coração essa aproximação. Brasil e Bahrein cada vez mais unidos e pensando no bem dos seus povos. Esse é o quarto dia da viagem do presidente ao Oriente Médio. O Bahrein é o segundo destino da comitiva brasileira no roteiro, que começou no sábado em Dubai, nos Emirados Árabes. O objetivo da viagem é fortalecer as relações comerciais do Brasil com países da região do Golfo Pérsico, que são grandes produtores de petróleo e possuem fundos soberanos de investimentos. O Brasil ainda deseja ampliar as exportações de produtos agrícolas e atrair recursos para concessões de infraestrutura. Amanhã, Bolsonaro e a comitiva seguem para Doha, no Catar, o último destino da viagem ao Oriente Médio. O Pix completou um ano e com novas medidas de segurança. As mudanças começaram a valer hoje. Entre as novas medidas estão o bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas em caso de suspeita de fraude, a notificação obrigatória ao cliente de transações rejeitadas e a devolução de valores pela instituição recebedora, válida para casos de suspeita de fraude ou para falhas operacionais nos sistemas das instituições participantes. Segundo o Banco Central, as medidas criam incentivos para que os participantes aprimorem cada vez mais seus mecanismos de segurança e de análise de fraudes. O Pix é um sistema de transferência de recursos que opera em tempo real 24 horas por dia. Atualmente já são quase 350 milhões de chaves cadastradas, sendo 334 milhões delas de pessoas físicas. Segundo o Banco Central, mais de 104 milhões de usuários, pessoas físicas, já realizaram alguma transação via Pix. Desde 4 de outubro, passou a valer o limite de R$ 1.000 para transferências e pagamentos realizados por pessoas físicas entre as 8 da noite e 6 da manhã, incluindo o Pix.
O limite poderá ser alterado a pedido do cliente através dos canais de atendimento eletrônicos. 3 eventos online são realizados simultaneamente até o final de novembro para ajudar consumidores endividados a colocar as contas em dia. Mas em tempos difíceis, com altas taxas de desemprego, é preciso analisar se esse é o momento ideal para renegociar as dívidas. Dívidas e mais dívidas. Difícil encontrar quem não conviva com elas. O endividamento das famílias bateu um novo recorde no mês de outubro, ultrapassando 74%, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O que pode ser explicado em parte pela taxa de desemprego, que está em 14%. E são muitas as famílias que declararam em entrevista que não têm condições de pagar as contas em atraso e que vão permanecer inadimplentes, um total de 10,1%. Mas a questão é que pessoas que têm o nome com restrições em órgãos como a Serasa ou o Serviço de Proteção ao Crédito têm dificuldades de conseguir novos créditos. Daí a necessidade de renegociar essas dívidas. E a oportunidade pode estar nesses feirões promovidos pela Serasa, Comgás e o Banco Central, que oferecem descontos bem atrativos. O Feirão Limpa Nome da Serasa vai até o dia 5 de dezembro, com a participação de mais de 100 empresas de diversos setores. Pela carteira digital, o consumidor poderá pagar dívidas de contas básicas, cartão de crédito e débitos de lojas. São até 99% de desconto, dependendo do tipo da dívida, se é de varejo, de contas básicas, de instituições financeiras, do tempo dessa dívida também. Por isso que nós ressaltamos que é importante verificar as condições que estão disponíveis nos nossos canais de atendimento. E nesse ano nós temos uma novidade, que é o auxílio dívida da Serasa. Então qualquer pessoa que negocie uma ou mais dívidas que juntas deem mais de R$200, que sejam pagas à vista, essa pessoa receberá R$50 de crédito de volta na carteira digital da Serasa para usar como quiser. Para negociar suas dívidas, basta baixar o aplicativo da Serasa. Para os brasileiros que não possuem internet ou não têm facilidade com plataformas digitais, em qualquer uma das mais de 7.000 agências dos Correios espalhadas em todo o país, também oferecem a consulta às ofertas disponíveis do feirão. Já o evento realizado pela Comgás, a distribuidora de gás natural encanado, oferece descontos de até 50% sem cobrança de juros ou multas. A campanha vai até o dia 30 de novembro pelo site virtual.comgas.com.br. E para participar do mutirão da negociação de dívidas e orientação financeira do Banco Central, é preciso fazer um cadastro no site consumidor.gov.br, verificar se a empresa onde você tem dívida está registrada e então fazer uma proposta de negociação. São oportunidades normalmente únicas no ano e por isso chama tanta atenção. Mas será que esse é o momento ideal para renegociar suas dívidas? Segundo a educadora financeira Sol Dantas, é preciso avaliar muito bem para não se endividar ainda mais. Vamos supor que ela traz um condomínio ou traz o financiamento de um imóvel, de um veículo, para honrar com essa oportunidade. Ela pode comprometer e criar uma dívida que compromete o bem. Então, ela pode se prejudicar se ela agir no impulso, né? Sem organização financeira. A dica é construir uma reserva antes de dar início a uma negociação. E quando ela vem se organizando ao longo do ano, que é o que eu ensino aos meus clientes, né, e falo para quem não tem essa organização financeira, para construir essa reserva para quitação, para quando chegar essa oportunidade ter como quitar, é libertador. E como é? Mas muitas vezes o tempo passa, a pessoa não consegue se reorganizar e a dívida prescreve. Nesse caso, o nome do devedor deixa de ficar negativado, conforme o Código de Defesa do Consumidor, que veda a manutenção de informações negativas por período superior a 5 anos. Mas isso não significa que aquele débito não exista mais. E sim, tem consequências. Você nunca vai poder voltar a ter um relacionamento com aquele banco se você deixar para lá, né? Então, mesmo elas prescritas, ela vai te impedir de um relacionamento ali e vai te impedir de um score melhor, vai conseguir crédito em outros lugares.
A taxa considerada prévia do PIB indica uma queda da economia brasileira em setembro. O índice de atividade econômica brasileira, medido pelo Banco Central, caiu 0,2% em relação a agosto. E o terceiro trimestre registrou uma queda de 0,1% quando comparado com os 3 meses anteriores. Apesar da queda, o indicador já acumula alta de 5,8% esse ano. O PIB oficial do Brasil, medido pelo IBGE, deve ser divulgado em dezembro. A média móvel de mortes pela Covid no Brasil está abaixo de 300 há 2 semanas. O Brasil confirmou mais 63 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. Agora são 611.346 vítimas da doença no país. Também foram confirmados mais 2.799 novos casos em 24 horas. No total, já são mais de 21.960.000 diagnósticos positivos para o coronavírus. A média de mortes está em 253 vítimas por dia. Segue abaixo de 300 pelo 14º dia seguido. Com uma redução de 16% em relação à média registrada há 14 dias, a curva apresenta tendência de queda. A média móvel de casos aponta 10.670 novas confirmações diárias. Com uma diminuição de 4,4% no balanço de 2 semanas, apresenta tendência de estabilidade. No mapa que mostra a evolução da doença por regiões, dessa vez 9 estados apontam alta: Bahia, Ceará, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Já em estabilidade estão 11 estados. 6 unidades da federação apresentaram queda nas mortes: Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Sergipe e Tocantins. O Distrito Federal não divulgou os dados. E o Ministério da Saúde reduziu o intervalo da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 de 6 para 5 meses para todos os adultos. A nova etapa vai contemplar os maiores de 18 anos. Até agora, a dose de reforço só estava aprovada para pessoas com mais de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais da saúde. O ministro Marcelo Queiroga informou que a redução do intervalo da dose de reforço de 6 para 5 meses após o esquema vacinal completo foi definida com base nos resultados de estudos científicos e vai atender qualquer pessoa com mais de 18 anos. Segundo o ministro da Saúde, em novembro, mais de 12 milhões de brasileiros estão aptos a tomar a dose. Nós decidimos ampliar essa dose adicional, doses de reforço, para todos aqueles acima de 18 anos que tenham tomado essa segunda dose há mais de 5 meses. Nós temos doses de vacina suficientes para garantir que essas vacinas elas cheguem tempestivamente a todas as 38 mil unidades básicas de saúde do Brasil. A pasta também anunciou a campanha de mega vacinação contra a Covid, que busca atingir os cerca de 21 milhões de brasileiros que ainda não completaram o esquema vacinal. O Brasil atingiu a marca de 294 milhões e 900 mil doses de vacinas aplicadas. Mais de 58,8% da população brasileira está completamente imunizada e assim o país já ultrapassou os Estados Unidos. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 157 milhões e 117 mil pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 73% dos brasileiros. Mais de 125 milhões e 400 mil tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa esse 58,8% da população, enquanto a dose de reforço foi aplicada em mais de 12 milhões e 340 mil pessoas, 5% da população. Depois do intervalo, a gente vai falar da reunião virtual entre os representantes dos países mais poderosos do mundo, Estados Unidos e China. Até já. Estamos de volta e vamos conferir como é que fica o tempo no restante do dia. O dia segue quente em São Paulo, a capital paulista deve ter máxima de 29 graus. No Rio de Janeiro, a temperatura chega a 27 graus com tempo firme. Em Ilhéus, na Bahia, a máxima é de 26, céu encoberto e tem previsão de pancadas de chuva a qualquer hora. Em Sorriso, Mato Grosso, a temperatura pode chegar a 28 graus, mas o tempo deve fechar no final do dia e aí tem possibilidade de chuva.
Em Boa Vista, capital de Roraima, os termômetros podem chegar aos 34 graus. A Pfizer anunciou um acordo de fabricação de genéricos de um remédio contra a Covid-19 para 95 países. Como o Brasil não foi incluído na lista, vai precisar comprar o produto diretamente da farmacêutica. O acordo de licença voluntária da farmacêutica americana Pfizer vai permitir a fabricação e o fornecimento de genéricos de seu comprimido para a Covid-19. Com isso, fabricantes de genéricos que obtenham uma sublicença vão poder produzir e fornecer o remédio a 95 países. No caso do Brasil, fica a opção de comprar o medicamento diretamente da Pfizer. A empresa já tinha anunciado que seu comprimido experimental contra a Covid, o Paxlovid, reduz o risco de hospitalização ou morte pela doença em 89%. O remédio é usado em combinação com o ritonavir, um antiviral usado para o tratamento do HIV. Testes com o medicamento no Brasil começaram na semana passada. Os fabricantes de genéricos têm até 6 de dezembro para manifestar interesse em produzir o remédio. Empresas brasileiras podem participar, mas as versões do medicamento só podem ser exportadas e não vendidas para o mercado nacional. Em uma reunião virtual, os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, discutiram a situação de Taiwan. O território é considerado por Pequim uma província chinesa. A videoconferência que ocorreu na segunda-feira à noite em Washington e na manhã de terça-feira em Pequim durou 3 horas e meia. Apesar do tom amistoso, durante a conversa surgiram tensões, especialmente a respeito de Taiwan. Após a reunião, o ministro das Relações Exteriores da China disse que a plena reunificação com a ilha era uma aspiração compartilhada por todos os chineses. O presidente Xi Jinping enfatizou que a aspiração comum de todo o povo chinês é alcançar a reunificação plena com a ilha. Estamos dispostos a colocar todos os nossos esforços para uma reunificação pacífica. Mas, se as forças de independência de Taiwan nos provocarem, forçarem nossas mãos ou mesmo cruzarem a linha vermelha, não teremos escolha a não ser tomar medidas enérgicas. Depois da reunião, um comunicado da Casa Branca reafirmou a postura americana a respeito da ilha, cada vez sob maior pressão militar e diplomática de Pequim. O texto frisou que os Estados Unidos se opunham de modo veemente às tentativas unilaterais de mudar o status quo ou dizimar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. Desde 1945, o pequeno território insular é governado por um regime que se instalou após a vitória dos comunistas na China continental em 1949, na esteira da Guerra Civil no país asiático. Pequim considera a ilha uma província rebelde que deve ser reunificada com o continente. Em Cuba, policiais impediram uma manifestação contra o governo. A mobilização buscava exigir a libertação de presos políticos, mas o governo comunista denunciou que era uma tentativa dos Estados Unidos de desestabilizar Cuba. A Casa Branca nega as acusações, mas disse que as autoridades da ilha silenciam a voz do povo cubano. Há algumas coisas a revelar sobre esta operação fracassada que eles tentaram articular e que tem sido um fracasso total. Mais uma vez, a paz, a tranquilidade dos cidadãos, o consenso da maioria de nosso povo e forte apoio internacional. O governo proibiu a manifestação e ameaçou os organizadores com sanções criminais. Vários dissidentes cubanos foram presos e outros relataram terem sido bloqueados em suas casas por agentes de segurança e que sua conexão com a internet foi cortada. A convocação para o protesto de segunda-feira vem após as manifestações históricas e espontâneas de 11 de julho, que deixaram um morto, dezenas de feridos e mais de 1.200 detidos, segundo a ONG Cubalex. Organizações cubanas no exterior se manifestaram em países como México, Argentina e Uruguai, com protestos a favor e contra o governo comunista. Em Cuba, uno não se pode manifestar de nenhuma maneira. Em Cuba não se pode demonstrar de forma alguma. Se manifestar lá é um crime, é um motivo para ir para a prisão. Não se pode reivindicar nada, se manifestar pacificamente. Se 3 ou 4 pessoas saem, uma pessoa com uma rosa branca é um crime. Uma pessoa com uma rosa branca é um delito.
Apesar do bloqueio, apesar das tentativas de instigar a violência promovidas pelos Estados Unidos, estamos celebrando as conquistas para a vida que a Revolução Cubana nos ensina. Cuba vive sua pior crise econômica em quase 30 anos, com uma grave escassez de alimentos e medicamentos, além de um crescente descontentamento social. 3 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num duplo atentado em Kampala, capital de Uganda. A outra aconteceu perto da entrada do parlamento e provocou o incêndio de veículos estacionados na área. Este foi mais um episódio de uma série de ataques que atingiram o país recentemente. A polícia local informou que investiga o que estaria por trás da ação. No mês passado, a explosão de um ônibus em Kampala deixou vários feridos e um ataque à bomba em um restaurante de beira de estrada matou uma mulher. As ações estavam relacionadas e teriam sido executadas pelas Forças Democráticas Aliadas. O grupo armado é ativo no leste da República Democrática do Congo. Estamos começando a conhecer os países participantes da Copa do Mundo de 2022. E hoje, a Argentina e Brasil, que já garantiu a vaga, se enfrentam no Estádio Bicentenário em San Juan, na Argentina, às 8h30 da noite, pelo horário de Brasília. Jogo válido pelas eliminatórias sul-americanas. O ano acaba com um clássico para a seleção. O Brasil faz seu último jogo em 2021 logo contra a Argentina, na cidade de San Juan. Finalistas da última Copa América em julho, as rivais se encontram pela primeira vez desde o clássico em São Paulo, que acabou suspenso, depois da intervenção de agentes da Anvisa e da Polícia Federal. As duas seleções chegam em bom momento. A equipe comandada por Tite é líder invicta das eliminatórias e já está classificada para a Copa do Mundo do Catar. Para a partida, o técnico deve fazer alguns testes. A ideia inicial é manter a mesma escalação do duelo diante da Colômbia na última rodada. O principal desfalque é Neymar, que por causa de um incômodo muscular na coxa esquerda, não joga a partida. O craque conversou com a comissão técnica e como o Brasil já está classificado e semana que vem o PSG tem partida importante pela Liga dos Campeões, a seleção decidiu pela preservação do jogador. Ele já embarca de volta para Paris nesta quarta-feira. A Argentina vem de uma sequência de 26 partidas sem derrotas. A última foi justamente para o Brasil, na semifinal da Copa América de 2019. Para a disputa, a Argentina deve ir a campo com o que tem de melhor. O trio de ataque, mais uma vez, deve ser formado por Messi, Di Maria e Lautaro Martínez. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.